aí, Ilan, que bom estar com vocês aí nos acompanhando. Ó, nova série e tá incrível tudo que a gente vai acompanhar, aprender durante esse mês. Tema: conversa franca, e nada melhor do que um talk show para a gente fazer essa abertura incrível de série. Tema de hoje: medo. E para isso, quero convidar aqui uma galera fera que vai bater um papo com a gente. Você, aonde estiver, aplaudam aí esse pessoal, hein? Quero convidar Flávia Alfinito, nossa pastora e psicóloga. Pode entrar. Glória a Deus. Ó, tem mais, hein? Não acabou. Recebam aí com muitas palmas, aonde você estiver nos acompanhando, nossos pastores, pastor Felipe Murdock e pastora Renê. Vamos sentar, fiquem à vontade. A gente tem muita coisa boa para conversar hoje. Tá todo mundo curioso aí para saber o que tem nessa série. Que conversa só franca coisa é boa. essa? Coisa boa, né? Coisa boa. O tema de hoje é bem legal, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso em alguma área, né? Medo. Uns medo de altura, outros medo de cobra. Uns com os medos mais sérios, né? De perder a vida, de sofrer um acidente, perder um filho, enfim. Medos de diversos fatores, né? Mas eu quero que vocês recordem aí, busquem na mente de vocês, se vocês alguma vez já perderam alguma oportunidade por conta do medo. Pastora Renê, fala pra gente, teve alguma coisa que aconteceu na sua vida que você perdeu uma oportunidade por conta do medo? Bom, olá, todo mundo. Bom, em geral, eu não tenho muito medo. Mas, às vezes, eu estou realmente, quando eu sinto, uma coisa que eu tenho medo mesmo é falando em português. Medo de falar em português. Fala tão bem em português, ela, né, gente? Mas eu lembro, às vezes, quando meus filhos até eram pequenos, ou com o pastor Felipe, a gente chega no restaurante e eu já, eles não vão me entender o que eu estou falando. Eles não, então eu já, não, você fala. Então você fala, eu quero isso, aquilo. Traduz para mim. Não, você fala. Então, para ter medo de realmente lançar e fazer mesmo, não, então fala para mim, tá? Renê, você tem medo de ligar pro cara do Domino's na pizza, pedir uma pizza? Você tem medo dessas coisas? Telefone, português, não. I don't want that, no. Você tem medo de falar com o contador sobre imposto de renda, fazer o negócio de imposto? Isso você, também. Você tem medo, sim. Tem, eu sei que você tem. Não é verdade? Acho que, bom, telefone com certeza. Ligar para alguém no telefone e falar... Porque, sabe, eu tenho um telefone... E eles já não me entendem em português, então agora está pior ainda. Que medo, hein, pastora? Que medo. Psicóloga e pastora Flávia, conta pra gente. Já viveu alguma coisa aí com medo? De medo, gente? Eu não sou muito medrosa, não. Mas eu estou pensando aqui, tem uma vez, eu não sei se vocês já ouviram falar, lá em Fortaleza tem um parque aquático chamado Beach Park. E tem um escorrega, assim, insano, de 40 metros de altura. Deus. Gente, eu geralmente sou corajosa, mas eu olhei aquilo ali e eu vi as pessoas desgrudando, assim, eu falei, gente, o quê? Show de bola, essa. Só que, o que aconteceu? Eu levei um banho da Isabela, né, minha filha. Com 11 anos, ela foi 3 vezes, 3 dias seguidos. E eu confesso que eu falei, eu perdi a oportunidade de vencer meu medo e mostrar isso para minha filha. E eu não fui. Perdi a oportunidade de ir no insano, viu? O medo. Não encarei. Por conta desse medo me dominou. Total. Muito bom, gente. Pastor Felipe, tem alguma coisa aí que Olha, você viveu? eu sou medroso, diferente de vocês dois. Eu sou bastante medroso quando assisto televisão, tem aqueles filmes de suspense, eu não consigo ficar sentado, eu tenho que ir lá para a cozinha, pegar uma Coca-Cola, alguma coisa, eu fico com medo. A Renê não, ela fica grudada assim, não desliga não. Eu fico com medo, eu sou bastante medroso e quase
quase que eu não caso com a Renê, por causa de medo. Quase que eu fiquei com tanto medo de pedir a Renê para... Puxa, eu gosto de você. Quase que fiquei com tanto medo que eu fico sozinho para o resto da minha vida, né? Mas, graças a Deus, venci esse medo. E todas as coisas que eu venci na minha vida, eu tive que vencer o medo, todas elas, e tem muitas coisas que eu tive que vencer, e todas elas, antes que eu tome a decisão, eu tenho medo de pregar, tenho medo de subir, pregar, tenho medo de muitas coisas. Então, eu vivo constantemente vencendo o medo. Viu, gente? Olha, grandes exemplos até para nós, aí vocês tiraram grandes coisas aí para a gente já pegar e saber colocar em prática. Agora, deixa eu perguntar, talvez essa pergunta pode ser bem voltada para a pastora e psicóloga Flávia. Você consegue identificar as maiores causas, talvez você já tenha atendido pessoas assim em seu consultório, causas que levam as pessoas a terem medo? Talvez o que talvez nasce, qual é a raiz disso tudo? É algo único, é um monte de coisa? Onde você consegue ver isso tudo? Uau! Jéssica, assim, falar de causas do medo é até complicado, né? Porque nós somos seres humanos tão diferentes, tem tanta causa, gente, tanta causa. Mas deixa eu até falar um pouquinho assim do medo, porque a gente sempre pensa no medo como algo muito negativo, mas o medo é uma emoção. E todas as emoções, elas foram criadas por Deus, e tudo que Deus faz é bom. Isso. Né? E assim, o medo é uma emoção de proteção, então ele me protege, sabe, do perigo, do risco. Então, quando a gente fala assim de causas do medo, eu estou entendendo a tua pergunta, daquele medo que a gente fala que é um pouco mais disfuncional. Sabe quando o medo domina a gente e ele começa a trazer prejuízo? Aí eu acho que a gente tem um problema. Então, causas para esse medo disfuncional, assim, aquele que traz prejuízo, tem várias. Mas algumas a gente pode destacar, assim, sabe uma? Criação dos pais. Gente, como eu vejo no consultório pessoas que foram criadas com medo sendo incutido. Hoje em dia, no nosso dia, a gente escuta muito assim, cuidado, não sai na rua, Rio de Janeiro é perigoso, não pode. E sabe dos jovens, o que eu mais escuto nos pais? Não pode andar de Uber sozinho, é perigoso. E aí, medo, total. Quer ver outras causas? Às vezes, traumas que a pessoa viveu, e a gente fala do medo do medo. Então, ela tem medo de viver aquilo de novo, e ela acaba aprisionada pelo medo. Né? Interpretação de risco, de perigo. E, por último, acho que eu posso trazer aqui, é o que eu, Flávia, chamo de medo de gente. O que é esse medo de gente? É o que eu estava conversando com a pastora Renê, assim, é o que eu mais vejo hoje. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim se eu fizer isso ou aquilo? Será que eu vou ser aceito? Será que vão gostar de mim? Será que não vão? Em todas as gerações. Medo de gente, a vergonha. Então, hoje eu vejo essa como uma das maiores causas do medo. No início, aí você trouxe um conceito de medo, né? Pastor Felipe, traz para a gente esse conceito também sobre o medo. Então, eu acho que o que a pastora Flávia falou é exatamente isso mesmo. Medo tem um lado bom, que medo nos protege de fazer alguma burrice, né? Nos protege de colocar nossa mão no fogo, nos protege de algumas coisas, mas medo também impede a gente de fazer muitas coisas incríveis que Deus preparou para a gente fazer. Muitas coisas incríveis e a gente fica paralisado por causa do medo e a gente acaba fazendo nada. E muitas pessoas vivem nesse meio termo, não vivendo a vitória que Deus tem para a vida dela, porque ela tem medo de avançar. Como eu quase não casei com a Renê. Puxa, que burrice seria se eu não tiver... E foi fácil, falei assim, Renee, I love you, e aí, puxa, graças a Deus, né? Graças a Deus que eu venci esse medo, a gente fica e a gente projeta para frente uma situação pior dos casos, e aquilo vai crescendo, mas o que Deus tem para a gente é algo que é muito maior do que o pior das piores coisas. Então, eu acho que o oposto de medo é fé. Então, se você puder tirar os seus focos
do medo e colocar o seu foco em algo que é muito parecido com medo, que é fé, que é também gerar uma imagem positiva do que é o plano de Deus para a sua vida, eu acho que todas as coisas mudam. Então, eu acho que em vez de olhar com foco de medo, você começa a olhar com os focos de Deus, o foco de fé. Eu penso assim. Muito bom. Medo, né, em paralelo fé. Incrível. E sabe o que eu acho que ajuda muito? Assim, quando a gente consegue exercer essa fé e falar para Deus, Deus, eu confio em você, eu vou agir, ainda que eu esteja com medo. Eu não vou esperar o medo passar, o medo acabar. Eu vou começar a fazer, a pregar, a falar, ainda que eu esteja com medo, porque eu sei que Deus está no controle. Exatamente. Muito bom. Quero que eu trazer algo aqui no ar, queria a opinião de vocês contra isso. Fé, né, e sobre fé. E aí agora no conceito de medo e temor, né? Vocês acham, a gente ouve muito, né, o temor ao Senhor, e algumas pessoas temor é medo ao Senhor. Então vamos lá, temor e medo são iguais ou diferentes? Pastor Felipe, pega essa daí pra gente. Então, muita gente eu acho que eu vou ter uma visão bem diferente até da gente aqui, até talvez da Renê, da pastora Flávia. Hoje ouve então a pastora Renê. Mas, e eu vou deixar assim os teólogos malucos aqui. Mas, de certo modo, temor e medo são muito similares. E em algumas línguas, a palavra é a mesma coisa, né? Medo em inglês é a mesma palavra, na Bíblia é a mesma palavra. De certa maneira, você ter medo de desagradar a Deus é como se você tivesse um temor, é um respeito ao que Deus quer para a sua vida, um respeito ao plano de Deus para a sua vida. Então, quando meus filhos, eu tenho 4 filhos, eu e o René, lindos, maravilhosos filhos. Nossos filhos não têm medo da gente. Eles vêm, pulam dentro da nossa cama quando eram pequenos, eles não têm medo da gente. Mas se eles fizerem alguma coisa de errado, eles têm medo das consequências, ou medo se quiser chamar de temor, pode chamar de temor, mas eles têm um certo medo. Não significa que eles têm medo da gente, mas eles têm medo da gente diante daquela circunstância. Se nós formos sábios, se nós tivermos sabedoria, a Bíblia diz, aquele medo ou aquele temor gera pureza em nossa vida, é o que diz em Salmo 68. Gera uma pureza em nossa vida, um temor daquelas consequências, um temor ao Senhor, um medo daquela situação. Então eu vejo dessa forma, meio que para simplificar e de tirar assim aquele conceito teológico, de simplificar um pouco, eu acho que medo e temor é similar, depende da situação em que você está falando. Mas, Renê? Renê, pastora? Não, a palavra temor, eu tenho, a primeira coisa é Deus, temor de Deus. Então, isso eu acho que não é bom que a gente tenha medo de Deus, mas temor de Deus. Então, temor é um lado positivo. Eu não quero errar, eu não quero fazer uma coisa que vai desagradar Ele. Eu quero o temor para não fazer o que Ele gosta de mim. Então, talvez eu não goste de português, medo e temor, mas a palavra temor eu tenho de Deus. Então, medo de pessoas, sim, mas temor de pessoas não, mas medo sim. Então, é uma diferença. E temor no sentido de respeito e obediência, né? Acho que é isso que a pastora Renê está colocando, da gente temer a Deus, da gente respeitar e obedecer a Deus, né? Amém. Que bate-papo bom. Mas a gente vamos fechar com uma pergunta aqui agora, né? Eu deixo também à vontade para vocês responderem. Como a palavra de Deus tem nos ensina a lidar com os nossos medos? O que a gente pode se apegar ali para a gente conseguir vencer esses medos que nos deixam lá para trás, que nos limitam? O que vocês têm aí para compartilhar com a gente? Bom, eu creio que a palavra diz que Deus sempre está conosco. Então, só
crendo disso, diante de, eu não sei que eu vou conseguir, então, mas eu sei que Deus está comigo, sabe? Então, é um relacionamento com o Espírito Santo, Ele é a presença. Então, isso que me ajuda nas horas de medo, as horas, eu não posso, não vai dar. Então, Deus, o presente do Espírito Santo. Uma coisa que virou assim muito para a minha vida é o que a gente lê em Filipenses, né? Apresentar a nossa ansiedade diante de Deus, porque a ansiedade a gente aprende às vezes que ela já é o medo irracional, é aquilo que está ocupando o meu coração. E acho que eu aprendi isso, a apresentar os meus medos, as minhas ansiedades diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. Então, para mim tem sido uma chave, assim, porque aí Ele me dá a paz que excede todo entendimento, né? Eu acho, Jéssica, que se nós estamos caminhando com o Senhor, a gente pode ter certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que estão chamados de acordo com o seu propósito. Então, diante dessa situação, diante de uma certeza de que não importa o que eu passar, que para a minha vida, Deus vai conseguir fazer com que todas as coisas cooperem para o bem, eu posso ter assim uma fé na macro imagem que Deus vai conseguir orquestrar tudo para o bem. E eu uso isso muito na minha vida. Então, nem tudo é bom, nem tudo é maravilhoso, nem todas as coisas são lindas. E eu sei que eu vou ainda passar por dificuldades, eu sei que situações podem acontecer que são bastante desagradáveis, mas eu sei que maior do que todas essas situações é o Deus que me ama, que tem a minha vida nas mãos dEle. E é a mesma coisa para você, é a mesma coisa para você hoje, é a mesma coisa para cada um de nós que caminha com o Senhor. Então, diante disso, isso faz com que todo medo fica fora, né? Que verdadeiro amor, 1 João fala em capítulo 4, que o verdadeiro amor, o puro amor, expulsa todo medo. É uma certeza de que o amor de Deus vai cobrir todas as outras coisas, que nós não estamos a caminho de um castigo, mas nós estamos a caminho de uma maravilhosa luz, de um céu, de uma vitória eterna. Então isso eu acho que é o que me conforta. Amém. Que bom passar esse momento com vocês. Muito obrigada. Agora a nossa igreja vai receber uma palavra tremenda. Não se desconecte desse momento. Deus tem muito a ensinar para você. Aí onde você está. Deus abençoe. Olá, Ilan, que bom falar com vocês. Espero que vocês gostaram do talk show. Para mim foi fenomenal, gostei muito. Nós estamos na nossa série Conversa Franca. Esse livro eu acho que vai ser um livro que vai muito impactar a sua vida. Na realidade, eu acho que são 9 livros, todos colocados junto. Conversa Franca sobre vários assuntos. Então, muito, muito importante. Eu acho que vai impactar muito a sua vida. Encorajo você a dar uma olhada, está disponível em todas as Ilãs. Hoje nós estamos falando sobre medo. Estamos falando sobre medo. E eu fiz um post, um stories no meu Instagram, né? Estou aprendendo a fazer Instagram, tenho aqui uma equipe fantástica que me ajudou a fazer stories, botei uma caixinha ali, fiz uma pergunta assim, coloque aí o seu maior medo, e um monte de perguntas, um monte de respostas, algumas das respostas ridículas, tá? Sabe, pessoas falam assim, não tem resposta ridícula. Tem sim, algumas pessoas falaram assim que tem medo de barata, é ridículo, medo de alturas, ridículo, né? Ridículo, mas outras pessoas colocaram medo, deixa eu ver aqui, medo de dirigir, ridículo,
ridículo. Medo de falar em público, não, essa já é boa, tá? Essa já é boa. Medo de solidão, mas também algumas pessoas colocaram lá, eu estou com medo de desagradar a Deus. Ó, já um medo aí, né? Alguém pensou, né? Medo de morrer sem atingir o meu sonho ou propósito. Olha, tem alguém aí pensando, né? Medo de ceder às tentações da carne. Interessante, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre medo na igreja, a gente pensa assim, medo é um negócio ruim, mas na realidade medo em si não é totalmente ruim, né? Tem medo de colocar a tua mão no fogo é um medo bom, né? Medo bom. Medo de enfiar a tua mão no liquidificador, medo bom, né? Tem certas coisas que Deus colocou. Medo é uma emoção, a psicóloga Flávia falou no talk show, que Deus criou. Deus criou medo. Então, alguns medos são bons, né? Alguns anos atrás, alguém apareceu aqui na igreja com uma moto ninja, né? Aquelas motos que são basicamente um motor com 2 rodas, né? E aí você senta em cima e aí um dos jovens falou assim, poxa, posso andar nela? Né? Ninguém perguntou se ele tinha carteira de motorista de moto, nem nada. E ele subiu na moto poderosa, subiu na moto, na frente da igreja, e ele andou na moto 5 metros, só que a moto andou 100 metros, então 95 dos metros que a moto andou sem ele em cima, e a moto estava assim, primeiro dia, eu não sei se a moto era nova ou não, mas era o primeiro dia que aquele rapaz tinha a moto, e assim, eu acho que ele andou na moto, ele trouxe a moto para a igreja para mostrar para o João, olha só como eu sou bacana, olha a moto que eu trouxe aqui. E aí um dos jovens falou assim, posso andar? Claro, vai. Andou assim 5 metros, e aí a moto toda estragada. Olha, só uma dica aí, se você tem uma moto bacana, você deveria ter medo de emprestar para alguém que não sabe dirigir. Alguns medos são bons. Olha o que diz aqui em Romanos 13, versículo 4. Eu tenho uma moto e eu tenho medo de emprestar para aquela pessoa que ele emprestou, né? Romanos 13, versículo 4 diz o seguinte, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Está falando sobre os governantes. E ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, o que? Medo de fazer o mal é um medo bom. Medo de desagradar a Deus é um medo bom. Olha em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus falou isso aqui. Olha o que diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, a gente deveria temer a Deus, que tem todo o poder, não só para lidar com você aqui, mas eternamente. Então, medo nos protege de realizar coisas ruins. Medo nos protege. Mas a segunda coisa que a gente realmente deveria entender é que para muitas pessoas o medo pode impedir você de realizar o bem. E tem muitas pessoas, isso aqui acontece muito, pessoas que não vivem o que Deus tem para a vida delas, por causa de medo. Pessoas, eu mesmo quase que não caso com a Renê, porque eu tinha medo de pedir a ela para sair. Medo, fiquei 2 anos olhando para ela, falando assim, uau, e fiquei com medo, muito medo, eu era muito medroso, eu ainda sou medroso, eu não sei se você tem medo daqueles filmes, né, filmes de suspense. Eu gosto de filme de comédia, né, mas a Renê, ela gosta daqueles filmes de suspense. Quanto mais amedrontante o filme, assim, quase mais demoníaco, a Renê gosta. Aqueles filmes que tem aquele dudum, a Renê gosta daqueles, e a Renê assistindo aqueles filmes, assim, tipo alguém invadindo a casa, armado, né? Aquela música, e aí aquele clima entra,
A Renê fica vidrada assim, ó, olhando. Eu não aguento. Eu falei, não, desliga isso, Renê. Desliga. Eu quero ir para o banheiro. Então eu quero ir para a cozinha. Quero pegar Coca-Cola. Eu fico com medo desgraçado do... Não. Desliga. Abaixa o som. Muda o canal. Mas a Renê não. A Renê fica... Ela não... Parece que ela não tem medo de nada. Mas eu tenho. Mas sabe de uma coisa que é interessante? Uma vez... Aquilo que acontece nos filmes, aconteceu de verdade. Aconteceu de verdade. Uma vez, 2 homens armados entraram na nossa casa. No filme eu fico com medo desgraçado. Mas quando 2 homens entraram na minha casa armados, eu não fiquei com medo nenhum. Como pode ser, né? Eu acho que é a falta daquela musiquinha, né? Aquela musiquinha que gera medo. Mas os 2 homens entraram na minha casa... E entraram na minha casa e falaram assim, todo mundo no chão, a gente vai estuprar as mulheres, a gente vai levar teu caçula com a gente, todo mundo no chão. E eu olhei direto para o homem armado, eu falei assim, se você tocar na minha esposa ou tocar nos meus filhos, eu vou te matar agora, ou então você vai me matar agora, e vai ser agora. Aí ele estava armado e ele ficou com medo de mim. Ele pensou que eu era maluco. E sabe de uma coisa? Eu estava olhando assim, eu ia matar ele. Você pastor? Você é um pastor? Sim, eu ia matar o cara. Eu não tinha medo nenhum. No filme eu tenho medo. Mas em vida real, eu não tinha um pinguinho de medo. E sabe, o cara falou assim, não. A gente não vai tocar nas mulheres, não. A gente não vamos levar teu filho não, a gente só quer os 100 mil reais que você tem. Eu falei, aí já sabia que já estava em controle da situação, falei, tá, ó, não tenho 100 mil reais, mas o que eu tenho eu te dou. Abri a minha carteira, eu tirei 20 reais. Falei, eu tenho 20 reais. Eu dei para ele, aí o cara ficou, aí ele nos amarrou. Aí por 55 minutos ele ficou olhando a nossa casa, procurando. Ele pensou que a gente tinha um cofre com 100 mil reais. A Renê olhou para mim, você tem 100 mil reais? Claro que eu não tenho 100 mil reais. E aí no final ele veio, mostrou a arma para mim, falou assim, mostrou as balas, falou assim, viu que você estava certo em não reagir. Eu falei, não, você que estava certo em não tocar na minha esposa, porque senão era você que ia morrer. Aí ele falou assim, eu não sabia o que falar. Aí no final, antes de ir embora, ele levou meu carro e tal. Antes de ir embora, ele olhou para mim e falou assim, não chama a polícia. Aí eu olhei para ele, estava amarrado numa cadeira. Eu falei assim que eu desamarrar minhas mãos, eu vou chamar a polícia. Aí ele falou assim, olha, eu sei onde você mora, se volta aqui eu vou pegar teu filho, hein? Eu falei assim que eu desamarrar as minhas mãos, eu vou chamar a polícia. Aí ele falou assim, aí não sabia o que falar. Aí ele falou assim, mas mas não fala com retrato, não faz retrato falado. Aí eu falei, assim que eu desamarrar minhas mãos, eu vou chamar a polícia e eu vou fazer exatamente o que a polícia me mandar fazer. Aí eu lembro até hoje, ele fez assim, tá bom então. Aí ele saiu, levou meu carro, foi embora, mas nem um pouquinho de medo. Como pode ser eu ter medo dos filmes, mas não ter medo na vida real? Como pode ser? Eu vou te explicar. Porque medo é interessante, porque medo é o que você projeta para o futuro. Medo é muito parecido com fé. Medo é quase idêntico à fé, é só uma projeção diferente do que você tem para o futuro. Fé, você está projetando para o futuro o plano e o propósito de Deus. Medo, você está projetando para o futuro, assim, um temor, a pior das possibilidades. Fé, você projeta para o futuro o plano de Deus. Então, medo é uma projeção para o futuro, fé também é uma projeção para o futuro. Então, quando você tem medo,
você está olhando para o futuro da mesma forma que você está olhando para o futuro quando você tem fé. Então, hoje eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quero fazer uma pergunta importante. Qual é a sua visão hoje? A sua visão, quando você olha para o futuro, principalmente, é baseado em medo, no pior dos casos? É baseado em o pior vai acontecer? Ou quando você olha para o futuro, o seu futuro é baseado no plano de Deus e em fé? Porque essas duas olhadas para o futuro vai determinar o seu caminhar e tudo na sua vida. Vai determinar tudo na sua vida. Muitas pessoas vivem completamente paralisadas e vivem impedidas de realizar o que Deus tem para a vida delas, porque quando elas olham para o futuro, elas não vivem o que Deus tem, porque elas olham para o futuro com medo de realizar muitas coisas. Em nome de Jesus hoje, você vai ser curado disso. Você não vai ser curado do medo que te protege de fazer o mal, mas você vai ser curado daquele medo que impede você de viver tudo, o bem que Deus tem para a sua vida. Então hoje eu quero falar com vocês simplesmente, agora, rapidamente, terminando aqui, mas simplesmente como é que você vai vencer o medo. Simplesmente, tem um versículo fantástico em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: eles o venceram. Venceram quem? Eles o venceram, o inimigo, eles venceram Satanás, mas eles venceram o medo, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Ali nesse versículo a gente vê as 3 dicas, as 3 maneiras que nós podemos vencer o medo. Primeira coisa, venceram pelo sangue do Cordeiro. Fala sobre o sacrifício de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui super importante aqui para você. O sacrifício de Jesus é mais poderoso do que qualquer medo. O sacrifício de Jesus é mais poderoso do que qualquer medo. Em 1 João 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Hoje, querido, olha, nós vamos orar, nós vamos até participar da ceia, e hoje você vai receber uma cobertura do sangue de Cristo sobre a sua vida. Vai expulsar todo o medo da sua vida. Vai remover todo medo que impede você de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Vai quebrar tudo isso na sua vida. Nós vencemos as obras do inimigo, vencemos o medo na nossa vida, primeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Segunda coisa, pela palavra do testemunho. A segunda coisa é a palavra de Deus falada. Agora, muita gente não entende isso. Muita gente pensa que simplesmente acreditar é o suficiente. Mas sabe, se você tiver uma espada na sua casa, mas você não usar essa espada, você vai poder ser invadido por um ladrão e você não vai poder se proteger. Simplesmente ter uma espada e acreditar que a espada está em sua casa não é o suficiente. Se você não tirar a espada e usar a espada, a palavra de Deus é usada através da sua boca. Através da palavra de Deus a gente vê a analogia da espada do Espírito, uma espada sendo atrelada à boca. Em Gênesis e em Apocalipse a gente vê o anjo com a espada na boca dele. A gente vê que até a nossa salvação, em Romanos 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, você tem que confessar com sua boca e crer do coração. Não é só crer, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra
de Deus tem que ser falada. Olha, como é que você vence o medo? Você declara as coisas que Deus tem para a sua vida. Se você acredita que Deus falou algo para você, comece a declarar. Olha, aqui na Ilã, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, declarando aqui no online. Uma das coisas que nós estamos crendo é que Deus nos chamou para ser uma igreja de 30 mil pessoas. Difícil falar isso, mas eu creio, 30 mil pessoas. Deus nos chamou para ser uma igreja de 30 mil pessoas. Por que eu falo isso? É uma doideira. Pastor, precisa falar isso? Eu preciso falar isso para vencer o medo que me limita. Eu preciso falar isso para vencer. Na sua vida tem muitas coisas que estão te limitando e você tem até medo de falar. Hoje, quebre essas coisas, declarando as coisas que Deus te chamou para ser, para viver, para ser. E a última área que nós vamos vencer o medo, porque diante da morte, não amamos a própria vida. Terceira maneira que nós vencemos, nossa recompensa é maior do que qualquer ameaça. Não importa a ameaça que você tem sobre a sua vida, não importa o que aquele medo construiu e projetou na frente da sua vida, não importa o peso que aquele medo construiu, nada do que aquele medo construiu é maior do que a promessa linda e maravilhosa que Deus tem para a sua vida. Se a gente entende que até a nossa vida não é nada diante do Senhor, olha isso aqui em Romanos 8, capítulo 36, 8, versículo 36 a 39, é um pouco longo, mas eu quero ler aqui para vocês, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas, olha, mesmo diante disso, mas em todas essas coisas, que são coisas significantes, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só, mais que vencedores, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escute aqui, olha, vamos quebrar esse medo agora na sua vida. Está quebrado, anilado em nome de Jesus. Quebrado. Quero orar por você hoje, agora, em nome de Jesus. Alguns de vocês vivem uma vida paralisada por causa de medo, e alguns de vocês vive uma vida em que você não completamente se entregou a Deus, porque você crê em Deus, mas não confessa para a sua salvação. Queria orar hoje, e eu queria pedir que você orasse em voz alta, mesmo você em casa hoje, orasse em voz alta, repetisse comigo essa oração. E você que está no online, escreva aí no chat: eu estou entregando minha vida a Jesus. Pastor Paulo, outros vão estar orando aí com você, vão estar conversando com você ali. Repita comigo em voz alta: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu declaro hoje que eu creio no seu poder sobre minha vida. Eu me arrependo de todo pecado em minha vida. Entre em minha vida, me cure de todo medo, e Senhor Jesus, transforme minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora escute aqui, olha, seja liberto de todo medo paralisador na tua vida. Seja liberto em nome de Jesus. Você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. Você vai realizar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai conquistar, você é mais do que vencedor. Você vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. E nós vamos selar isso hoje.
tomando junto a Santa Ceia. Ali onde você está, prepare ali a Santa Ceia, ali onde você está. Ali onde você está. E nós vamos participar aqui, a Santa Ceia juntos. Aqui diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por selar essa palavra, expulsar todo medo através do seu amor perfeito. Senhor, obrigado, Senhor, pelo seu corpo. Pode participar do corpo de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Pode participar do sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Vamos dar um grito de júbilo, expulsar o medo, assim como as tropas conquistaram Jericó com um grito e viram as muralhas cair. Vamos dar um grito de júbilo e ver as muralhas de todo medo serem derrotadas. Vamos dar um grito agora: aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos. Nós nos vemos semana que vem. Deus te abençoe. Essa semana vai ser uma semana fenomenal. Deus tem coisas incríveis aí para a sua vida. Deus te abençoe. Olá, meus queridos, meus amados. Que alegria estar aqui com você. Nós somos da Igreja Land Church, Luz das Nações. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. Saber que você está aqui conosco nos enche o coração de muito amor e carinho. Por isso, quero que você participe desse culto ativamente. Quero que você escreva nos comentários. Quero que você participe de alguma forma, se manifestando, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Não fique apenas aí sentado, ouvindo, assistindo. Não, participe. Há uma oportunidade de você, através do nosso YouTube, ou do Facebook, ou até mesmo do site, você ali fazer os seus comentários, escrevendo se você é novo aqui, se você tem pedido de oração, ou se você tomou uma decisão. É importante porque nós estamos aqui para alcançar pessoas como você, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, aproveite a oportunidade, através dessa mensagem de hoje, poderosa, através da graça de Deus que transforma o nosso coração, para que você se decida e tenha uma nova vida e receba no seu coração todas as maravilhas e bênçãos de Deus para você, para que você possa trilhar uma nova jornada espiritual, vitoriosa, uma jornada de conquistas, onde você possa desfrutar de todo o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, venha fazer parte da família Ilan, uma família amorosa, acolhedora, e que vai poder lhe proporcionar tudo aquilo que você precisa para conhecer seus dons, conhecer a sua missão e você cumprir o seu chamado. Eu tenho um convite também muito especial para você, para que tudo isso, todas essas ferramentas sejam desenvolvidas na sua vida. É através do nosso grupo de temporada. Isso, GT. O GT são células, mas que nós chamamos os nossos grupos de comunhão de GT. Sim, e ali é um ambiente acolhedor de crescimento espiritual. Eu tenho certeza que você vai ser fortalecido, você vai ser edificado e muito abençoado, porque ali é um ambiente onde nós estudamos a Bíblia juntos,
nós compartilhamos experiências e testemunhos, conhecemos novas pessoas, novos amigos e novos irmãos e oramos uns pelos outros. Lugar de apoio, lugar de estar junto e poder apoiar e ajudar um ao outro na sua caminhada. E você pode conhecer um dos nossos GTs através do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. E através desse canal também especial, que você pode enviar a sua mensagem, dizendo novo aqui, ou pedido de oração, ou até mesmo a decisão que você tenha tomado. É importante você fazer isso para que a gente possa te conhecer melhor, pastorear a sua vida, te acompanhar, para que você não fique sozinho nessa caminhada tão desafiadora que estamos vivendo nesse tempo difícil. Mas você tem um lugar acolhedor para que você possa estar como família, sendo amparado e sendo ativado em nome de Jesus. Vem com a gente, vem ser Ilan com a gente. Nós somos Luz das Nações, amando Deus, amando você, Ilan.